Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você é campeão quando você vence ou quando você dá o seu melhor? Muitos podem achar que vencer e dar o melhor de si é a mesma coisa. Será mesmo? Ao invés de responder essa pergunta, eu vou contar uma história para vocês. É rapidinho, presta atenção. Numa determinada floresta, haviam dois grandes leões. Um era chamado de Lennis e o outro de Lester. Um dia, todos os animais daquela floresta se reuniram para decidir qual seria o rei deles. O macaco, que era o representante oficial, disse: "Sabemos que o leão é o rei dos animais, mas nós não podemos ter dois reis. Precisamos achar uma forma justa de coroar somente um." Os animais tentaram encontrar uma solução, mas nenhuma parecia muito esperta. Foi então que eles decidiram pedir ajuda ao mais sábio de todos os animais daquela floresta, uma idosa e experiente águia. O macaco disse: "Águia, precisamos de um plano para coroar o grande rei. Temos dois grandes leões, o Lennis e o Lester. Como iremos escolher?" A águia, muito calma, disse: "Tenho uma solução. Tragam os dois felinos até mim. Vou lhes propor um desafio. Aquele que vencer será o grande rei." Lennis e Lester foram até a águia e escutaram atentamente qual seria o desafio. A águia então explicou: "Amanhã, logo ao nascer do sol, vocês vão correr em direção ao rio distante. Basta seguir em frente. Vão o mais longe que puder. Estarei observando do céu e saberei quem será o vencedor. O desafio acaba quando o sol se pôr. Mas tem um detalhe. Vocês irão de olhos vendados. Nenhum dos dois saberá o quanto seu oponente já percorreu." O rio distante era o rio mais distante de onde os animais viviam. Eram quilômetros e quilômetros. Na noite da véspera do desafio, Lester ficou pensativo. Ele estava muito preocupado ao saber que estaria com os olhos vendados. Dessa forma, ele não conseguiria avaliar se estaria na frente ou atrás de seu concorrente. Isso incomodava ele. Foi então que ele teve uma ideia bastante astuta. Ele era amigo do Gavião e então chegou ao seu companheiro e disse: "Gavião, preciso da sua ajuda. Amanhã meus olhos nada poderão ver. Você é rápido e esperto. Poderia me informar se o Lennis estará na minha frente ou atrás de mim no decorrer do desafio?" O Gavião, prestativo, respondeu: "Claro, meu amigo, fique tranquilo. Estarei sobrevoando a região e o manterei informado." Por outro lado, Lennis tinha aceitado bem as regras do desafio e apenas pensou em ter uma boa noite de sono para estar bem disposto na manhã seguinte. Quando chegou o grande dia, todos os animais estavam reunidos e esperando ansiosamente para conhecer o novo rei. Os dois leões saíram do mesmo ponto com os olhos vendados e começaram a correr em direção ao rio distante. O sol estava escaldante e a jornada seria longa e dolorosa. Passado algumas horas, a águia, que estava observando tudo cuidadosamente, notou que Lester era de longe o leão com mais fôlego e muito mais veloz. A diferença era gritante e facilmente ele percorreria a maior distância. Porém, nenhum dos dois leões sabiam onde estava seu oponente. Eles apenas tinham que seguir em frente. O Gavião, grande amigo de Lester, observava disfarçadamente onde Lennis estava, então voou rasante para informar a seu companheiro: "Ei Lester, fique tranquilo, você está bem na frente do Lennis. Ele já está dando sinais de extremo cansaço. Acredito que não irá muito mais longe." Lester, aliviado, respondeu: "Ufa, que bom, amigo. Já estou começando a ficar cansado. Esse sol está de matar. Vou descansar então. Se por acaso o Lennis chegar perto de mim, me avise. Mas pelo visto eu já ganhei esse desafio." De fato, Lennis estava muito atrás. Estava exausto. Ele começou a sentir enorme dificuldade de seguir em frente, mas não deixou de dar um passo sequer. Quando o sol se pôs, o desafio chegou ao fim. Lennis estava rastejando de tão cansado, mas ainda estava se locomovendo. No entanto, seu esforço não foi o suficiente para se aproximar de Lester, que mesmo descansando há horas, ainda mantinha boa vantagem. O resultado era claro. Lester havia percorrido uma distância muito maior. A águia, vendo tudo de perto, declarou o fim do desafio e na mesma noite reuniu todos os animais para anunciar o resultado. E em voz alta disse:
O desafio acabou, agora é hora de conhecer nosso novo rei. Lester já sabia pelo gavião que havia percorrido a maior distância e então seria coroado. A águia nem havia terminado de falar e ele já estava levantando a cabeça com um ar de superioridade. E então a águia prosseguiu. E é com prazer que eu informo, nosso novo rei chama-se Lênis. Lester mal podia acreditar no que ouviu, ficou extremamente surpreso e foi direto reclamar com a águia. Como assim? Eu sou o rei. Foi eu quem percorreu a maior distância e, portanto, venci o desafio. A águia olhou bem em seus olhos e com um tom firme disse: lê do engano, jovem leão. O desafio não era sobre percorrer a maior distância, mas sim se esforçar ao máximo. Enquanto você estava descansando tranquilamente ao saber que mantinha boa vantagem a seu oponente, Lênis estava se rastejando, quase morrendo, mas não deixou de dar um passo à frente em nenhum momento. Você só se preocupou com o resultado, com a sua colocação e esqueceu de explorar seu próprio potencial. Lênis pode ter perdido a corrida, mas foi campeão de si mesmo. Nós não precisamos de um rei que ganha competições. Precisamos de um rei que está disposto a dar tudo de si por nós. Os animais ouviram aquilo emocionados e aplaudiram orgulhosos. Lênis, o grande rei da floresta. A moral dessa história responde à pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Você é campeão quando você vence ou quando você dá o seu melhor? Você é campeão de verdade quando você dá o seu melhor. Se você deu tudo de si, isso basta para te tornar um vencedor, independentemente do resultado que houve na hora. Imagine alguém dando o seu melhor, dia após dia, sem parar, constantemente. Uma hora esse cara vai ser uma máquina. E os resultados mais brilhantes vão acontecer, de um jeito ou de outro. Se prender aos resultados prejudica a pessoa. Você fica se comparando com os outros e isso tira sua concentração. Você deve apenas se concentrar no seu potencial e no que você pode fazer agora. Dê tudo que você tem. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, com a convicção de que naquele dia você deu o seu melhor, aí sim vai ser um sinal claro de que está no caminho da vitória. Não interessa os resultados que você gerou naquele momento. Com o passar do tempo, inevitavelmente você vai realizar feitos gigantes. Pensem nisso.